Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai ver como é o comportamento de fundo histórico de bear market do Bitcoin. A gente vai ver onde a grande oportunidade de mudança de vida vem. Como é esse padrão histórico então que o Bitcoin ele sempre dá para a gente de forma muito clara que ele está restartando um possível novo ciclo, ele está começando um possível novo ciclo. E isso historicamente só aconteceu duas vezes no passado e nós podemos estar nos encaminhando para a terceira vez apenas na história em que o Bitcoin vai nos dar essa oportunidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros. Nós temos vários vídeos exclusivos para os membros todas as semanas e também um acompanhamento diário, tanto de price action com o Rodrigo, como comigo também para o longo prazo. Então, vamos entrar porque hoje o assunto é bom. Hoje é um assunto que eu gosto bastante, que é justamente ver o ciclo do Bitcoin e ver o padrão de fundo histórico do Bitcoin, porque eu acho que a gente pode estar encaminhando aí possivelmente para algo semelhante nos próximos meses, quem sabe. É bom deixar claro que isso não exclui a teoria dos ciclos estendidos na minha visão. Então eu vou apresentar aqui um cenário que não exclui a teoria dos ciclos estendidos. Eu acredito que a gente pode ver esse cenário nos próximos meses, mas ainda ter um novo topo do Bitcoin antes do halving aqui de 2024, são duas coisas independentes. Então vamos começar falando, eu abri aqui o BLX, então não se prendam a preço, esse aqui é um gráfico que dá aqui um histórico maior pra gente no Bitcoin, e o único indicador que eu vou usar por enquanto é o nosso chamado Bull Market Support Bands, mais uma vez um indicador do Benjamin Cohen, um youtuber americano. Se você quiser ter acesso, basta assinar lá o plano premium dele. Então a gente tem duas médias móveis aqui, que ele chama de Bull Market Support Bands, que realmente são claras aqui, como elas guiam aqui tanto os ciclos de alta como os ciclos de baixa. São bem assertivas aqui em relação a guiar o Bitcoin em movimentos ascendentes e, como vocês podem ver aqui, também em movimentos descendentes. A primeira coisa, então, que a gente pode notar aqui é que vamos ver quando é que foi, em relação a tempo, o fundo histórico do Bitcoin pós-topo dos ciclos. Então a gente teve aqui um topo em 2013 e um topo de 2017. E vocês vão notar que o primeiro fundo aqui que a gente fez depois do topo de 2013, ele aconteceu no início de janeiro de 2015. E a gente teve o topo aqui em novembro de 2013. Então foi um ano e poucos meses depois do topo, um ano e 2 meses depois, de forma mais precisa aqui, então, do topo ao fundo, isso no primeiro ciclo. Se a gente pegar aqui, no segundo ciclo do Bitcoin, a gente teve aqui o topo em dezembro de 2017 e a gente teve o fundo aqui em dezembro de 2018. Então, foi literalmente um ano aqui do topo ao fundo. Então, a gente já pode notar um padrão aí de um ano, pelo menos nos dois últimos ciclos, foi assim. A gente viu o fundo macro do Bitcoin aqui, literalmente o fundo do bear market, e o fundo marca também um restart, a gente pode dizer assim, se você marcar do fundo ao topo, ele marca um restart, um novo começo para o próximo ciclo aqui de alta no Bitcoin, contando do fundo ao topo e não do halving ao topo. Então o fundo, obviamente, é o melhor momento para você acumular Bitcoin. O fundo foi uma oportunidade de acumulação que você só teve duas vezes na história do Bitcoin para surfar todo o movimento que o próximo choque de oferta em 2024 provavelmente nos dará. A gente não sabe se vai dar, não dá para afirmar isso, nada é 100% de certeza, mas a história mostrou que os movimentos expressivos do Bitcoin, eles vêm após o halving, isso é muito claro. A gente pode notar aqui, tanto no halving de 2012, depois de 2013 a gente teve o ciclo de alta, tanto no halving de 2016, depois a gente teve o ciclo de alta, e tanto no halving de 2020 a gente também teve o ciclo de alta. Família, pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal já indica crypto.com. Link na descrição, você já ganha $25 só de abrir conta pelo nosso link. E para o mercado futuro, a gente indica Bybit a PrimeXBT. Link na descrição também com muitos bônus para vocês. E por que que eu marquei, então, para vocês saberem que a gente encontra o novo fundo do Bitcoin mais ou menos um ano depois do topo? Pelo seguinte, a gente teve dois topos, foi um topo duplo aqui que a gente teve no mercado no ano de 2021, que é o ano que a gente está vivendo.
O primeiro topo, ele se deu aqui em março, abril, maio de 2021, e o segundo topo, ele se deu aqui em novembro de 2021. Isso é muito importante pra gente, e agora eu vou entrar, você que me acompanha há mais tempo, você sabe que eu já falei diversas vezes, já mostrei aqui por que diversas vezes esse topo aqui que a gente teve em novembro de 2021, ele por 90% dos indicadores não foi o topo. Mas o principal indicador que indica topos, que é o preço, ele foi. Então a gente pode falar, muitas pessoas brincam que esse topo aqui, ele por todos os indicadores, menos o preço, ele não foi um topo do Bitcoin. E para mim isso também é verdade. Esse topo aqui, se a gente pegar principalmente dados de comportamento de grandes grupos importantes para o Bitcoin, baleias, principalmente os holders do Bitcoin, a evasão, outflow de Bitcoin nas exchanges, o comportamento dos mineradores, por todos os grupos importantes e significativos para o Bitcoin, esse topo aqui, de novembro de 2021, ele não foi um topo. Ele não teve um comportamento de topo. Existe uma teoria que isso aqui, na verdade, foi um grande dead cat bounce que a gente teve, porque a gente esticou tão rápido aqui de 2020 para 2021, foram 6 meses consecutivos de alta, que na verdade esse aqui foi o topo final do mercado e esse aqui foi um grande kick do gato morto. Isso aqui na verdade foi apenas então esse movimento que historicamente o Bitcoin sempre faz, como por exemplo ele fez aqui no final do ciclo de 2017, notem aqui foi o Dead Cat Bounce, só que existe uma teoria que desse ciclo ele conseguiria até ter feito um novo topo do Bitcoin. Enfim, apenas uma teoria, não vou entrar muito nela, mas só para vocês terem a ciência de que é muito comum a gente ver vários estudos de que realmente esse topo aqui foi um topo atípico do mercado, não foi um topo de um comportamento normal. Mas por que eu estou falando tudo isso? E por que eu estou frisando tudo isso? Porque agora eu vou juntar a teoria dos ciclos estendidos junto aqui com o estudo que a gente está fazendo do novo fundo de um possível bear market do Bitcoin. A teoria dos ciclos estendidos, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas pela teoria dos ciclos estendidos, a gente pode ver um topo do Bitcoin no final desse ano ou no início do ano que vem. E agora, entrando no que eu falei nesse vídeo, se a gente vê um novo fundo do Bitcoin, historicamente, como sempre foi em relação a tempo, se a gente teve esse topo aqui de novembro de 2021, o próximo fundo ele vai achar um ano depois, por volta de novembro de 2022, certo? Eu vou marcar uma linha para a gente então ter noção mais ou menos aqui de quando seria. Então a gente marcaria aqui novembro de 2022 seria o possível novo fundo aí para o Bitcoin em relação a tempo, se ele se der como se deu das últimas vezes. Só que, e aí eu vou juntar a teoria dos ciclos estendidos, eu acredito que nós vamos ver um novo topo histórico do Bitcoin antes do próximo choque de oferta no halving em 2024. E isso sim pela teoria dos ciclos estendidos. Mais uma vez o link está na descrição do vídeo, caso você não tenha visto. E não faz sentido, então, a gente ter um fundo no final de 2022, que é o ano que a gente está vivendo, que seria um ano depois do topo, como foi historicamente os últimos ciclos, se a teoria dos ciclos estendidos ela diz justamente que a gente pode ver aqui um novo topo e não um novo fundo. Só que agora eu entro no que eu estava explicando para vocês em relação a esse topo. E se esse realmente aqui não foi um topo do Bitcoin, excluem obviamente o preço, porque por preço obviamente foi um topo do Bitcoin, mas excluindo o preço e levando em consideração todos os outros indicadores on-chain que o Bitcoin nos dá e o comportamento histórico que a gente vê no Bitcoin, então a gente exclui isso aqui como um topo e a gente sabe que o verdadeiro topo desse mercado, e aqui eu digo por todas as características de topo possível, obviamente não tirando o blow off top, que realmente não foi um comportamento de blow off top aqui, a gente teve um topo lateralizado, mas todos os comportamentos de grupo do Bitcoin, todos esses grupos que eu falei on-chain, os holders, as baleias, a gente teve inflow das exchanges, a gente teve os mineradores realizando, a gente teve aqui a métrica de risco, que é a minha estratégia, a métrica de risco atingiu 0,94, então aqui foi um movimento clássico ascendente do Bitcoin. Isso aqui sim é uma bull run clássica. Uma bull run clássica a gente só viveu nesse ciclo aqui. Isso aqui não é uma bull run clássica, tá? Isso aqui é um movimento de ciclo de alta clássico. Então, excluindo esse topo aqui e a gente pegando que esse aqui foi o topo desse mercado, esse aqui foi literalmente o topo clássico que a gente fez em 2021, se a gente transpor um ano para frente,
a gente pode estar vendo aqui um fundo do Bitcoin por volta de maio de 2022, já que esse topo aqui ele terminou abril, maio de 2021. Então a gente teria mais ou menos por aqui. E aí sim, tudo faz sentido, tudo começa a fazer sentido nas teorias que a gente está falando no vídeo. Por quê? A gente sabe que existe uma probabilidade da teoria dos ciclos estendidos se dar, e se realmente isso aqui, que é algo muito racional, de excluir isso aqui como um topo e contar esse como o topo desse mercado, a gente vê um fundo, então, como a gente viu sempre historicamente em ciclos, por volta de maio de 2022. Pode ser um pouco para frente, pode ser um pouco para trás, é difícil, porque a gente já está em abril, mas de repente, igual 2013, lembram que durou 1 ano e 2 meses? Então a gente vê aqui de maio a julho, de repente, vou marcar aqui mais uma. Então de maio a julho, de repente, a gente vê aqui nessa região um fundo do Bitcoin histórico para um restart aí de um novo ciclo, que pode até se dar junto com a teoria dos ciclos estendidos. A gente vê aqui, faz um novo topo, teoria dos ciclos estendidos, depois volta a cair, recuar e espera o próximo choque de oferta em 2024. Mas eu vou deixar marcado aqui para a gente ver como isso vai se desenvolver. Mas então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que é em relação ao tempo, porque o tempo é muito importante no Bitcoin. Por que o tempo é tão importante? As pessoas não conseguem entender, né? As pessoas, eu vejo muitos comentários, mas Igor, agora é diferente, por que a instituição, taranã, por que os grandes jogadores? Tudo bem, você pode ter todos os seus argumentos, mas uma coisa você não vai conseguir mudar, que é o halving. O halving é de 4 em 4 anos, ele é bem definido, e por isso que os tempos do mercado, eles são muito semelhantes, porque o halving é de 4 em 4 anos, não é aleatoriamente, tem o halving agora, aí o próximo é daqui a 1 ano, aí o próximo é só daqui a 10, não. Ele é de 4 em 4 anos. Então, a gente tem até agora, como o halving é de 4 em 4 anos, os tempos do mercado mais ou menos seguem a mesma coisa. Não é à toa que os 3 topos do mercado vieram 1 ano após o halving. Os 3 topos, 2013, 2017, 2021, mesmo com todas as suas teorias, as pessoas que falam todas as teorias que esse ciclo é diferente, tudo bem, mas ele veio 1 ano depois do halving, não veio. Então, ele seguiu o mesmo padrão que os ciclos anteriores. Então, se a gente está falando aqui de tempo, a gente já consegue aqui ver um cenário de que, então, 1 ano após esse e não 1 ano após esse, eu acho isso plausível e está calhando bem com o movimento aí que o Bitcoin está esboçando a fazer. E agora a gente vai entrar nisso. Por quê? Agora eu vou aqui puxar o Fair Value, que vocês sabem que também é uma ferramenta paga do youtuber Benjamin Cohen. Como é que a gente acha que, historicamente, os fundos do Bitcoin? Vamos abrir aqui 2017, vocês notam então que o Bitcoin, ele achou um novo topo aqui em 2017, ele começa um movimento descendente e ele começa a achar o Bull Market Support Band como resistência. Então ele achou aqui 4, 5 vezes, diversas vezes aqui, durante todo esse acompanhamento aqui de meses e meses e meses, vai achando aqui como resistência. E aí ele entra dentro do Fair Value e aqui ele lateraliza, como vocês podem notar aqui, e aí ele rompe para baixo o Fair Value. E quando rompe para baixo o Fair Value, o que acontece? O Bull Market Support Band, ele também rompe para baixo o Fair Value. E quando isso acontece, a gente acha que esse é o comportamento de fundo histórico do Bitcoin. Então vocês notam que isso aconteceu aqui em 2018, 1, 2, 3, 4 semanas, um mês depois da gente romper para baixo o Fair Value e literalmente aqui na semana que o Bull Market Support Band rompeu aqui, foi nessa semana aqui, literalmente quando o Bull Market Support Band ele estava rompendo aqui o Fair Value. Então, esse é o comportamento de fundo histórico do Bitcoin. Vocês vão ver que em 2013 ele foi praticamente idêntico, foi o mesmo comportamento. A gente fez aqui o topo final de 2013 e o que a gente tem depois? A gente tem um movimento todo sendo guiado aqui, encontrando a resistência aqui do Bull Market Support Band. Então a gente vem aqui praticamente 1 ano, aqui 6 meses, de 6 meses a 1 ano sendo guiado aqui pelo Bull Market Support Band. Ele até esboça a romper aqui e vocês notam que isso aqui é interessante, eu gosto dessas semelhanças, que 2013 ele esboçou, rompeu o Bull Market Support Band. O que aconteceu em 2013? 2013 foi um topo duplo. O que a gente teve em 2021? 2021 a gente teve um topo duplo até agora. E o que ele fez nas últimas 2 semanas? Ele também esboçou romper aqui. Bom, eu gosto dessas semelhanças, vocês sabem.
Mas vamos lá, não vamos perder o foco aqui. Mas foi só para mostrar para vocês como também houve um rompimento falso aqui em 2013, depois do ciclo de 2013, e a gente também viu um rompimento falso 2 semanas atrás. Então, vamos lá, vocês vão ver que 2013, 2014, na verdade, 14, 15, o bear market antes de 2017 foi muito similar ao último bear market que a gente viu, que eu já mostrei para vocês. Então a gente é guiado aqui durante todo esse movimento aqui, seguindo essas médias móveis, seguindo o Bull Market Support Band. Quando ele entra no Fair Value, novamente, o que ele faz? Ele acumula. Ele passa aqui por um momento de acumulação, vários meses aqui, na verdade uns 2, 3 meses acumulando. E quando ele rompe o Fair Value, a gente tem 1, 2, 3, 4 semanas também. Vocês notam aqui a semana que as médias móveis estão rompendo também aqui o Fair Value, e 4 semanas após o rompimento do preço no Fair Value, novamente, então de forma idêntica, a gente tem o fundo macro do bear market no Bitcoin. Então os dois fundos macros de bear market do Bitcoin, que é onde ocorre a grande oportunidade da sua vida, essa que é a verdade, pelo menos foi até assim. Passado não é garantia de futuro, mas a gente sabe que o passado tende a rimar, né, como se diz em inglês. Então, a gente teve esse mesmo comportamento de fundo nos dois últimos ciclos. Se a gente agora transpor, vamos para 2021, 2022, para a gente ver então o que a gente está fazendo no ciclo de alta que a gente está vivendo. E vocês vão ver que ele é um ciclo que, na minha visão, a primeira coisa que a gente pode tirar desse ciclo é que a gente não teve ainda um restart para o próximo ciclo. A gente não teve ali esse fundo macro clássico que sempre deu aí um restart para um próximo ciclo, para o próximo choque de oferta, para o próximo topo histórico. A gente não teve ainda isso. Por quê? Porque o preço ainda não veio abaixo do Fair Value, nem o Bull Market Support Band. Isso não aconteceu. Então, a minha expectativa, quando o Bitcoin ele estava aqui dentro do Fair Value, é que a gente estava fazendo esse movimento. É que a gente estava fazendo aqui o movimento de acumulação para o preço romper aqui o Fair Value e o Bull Market Support Band também, e ele dá entrada histórica aqui para gente. Isso não aconteceu ainda, a gente teve um fake out há 2 semanas atrás, os preços esboçando romper aqui as médias, mas agora a gente já volta aqui para dentro de novo. E a minha expectativa agora é justamente essa. A minha expectativa agora é que o Bitcoin finalmente dê esse sinal para a gente, que o Bitcoin finalmente sinalize o que ele fez nos últimos 2 ciclos, que ele esboce aqui novamente, perder aqui o Fair Value. Atualmente está em 30 mil, 29 mil dólares aqui, a parte inferior aqui do Fair Value, mas mais uma vez, a cada semana isso aqui vai subindo, porque é uma projeção logarítmica. Então, daqui a um mês, digamos que a gente passe 4 semanas aqui dentro, o Fair Value ele também vai subindo aqui 4 semanas. Então, a gente vai ganhando valor aqui e o Bitcoin lateralizando aqui, eles vão se encontrar em algum momento, e se o Bitcoin cruzar para baixo ele, junto com as médias móveis, vindo por volta, como a gente viu, 4 semanas depois, mais ou menos. Então o Bitcoin rompe o canal e mais 4 semanas depois a gente tem o Bull Market Support Band vindo. Isso aqui vai ser para a gente, com certeza, o maior indicador de que a gente pode estar vivendo a terceira grande oportunidade que esse mercado vai nos dar ou não, que é um possível reinício de ciclo e um possível fundo histórico de bear market para a gente, aonde a verdadeira mudança de vida sempre aconteceu. Então vamos ficar atento nessa dinâmica, mas com certeza eu estou bem empolgado, porque os preços eles estão se encaminhando como eles deveriam estar. Essa que é a verdade. A gente está vendo o mesmo tipo de comportamento que a gente viu nos 2 últimos ciclos. A gente achou o topo histórico um ano após o halving, então a teoria do Fourier Cycles, por enquanto, é a que está sendo validada. A gente está vendo um movimento descendente sendo acompanhado pelo Bull Market Support Band aqui, achado como resistência aqui durante vários meses, já tem 6 meses aí. A gente pode ver uma acumulação aqui no Fair Value, então tá tudo desenhado como no passado. Se o Bitcoin vai dar esse sinal claro pra gente, só o tempo vai dizer. Mas, obviamente, eu estou muito preparado e empolgado, e a minha estratégia que eu abro no curso, e que eu já falei até abertamente aqui no canal, ela é de níveis de intensidade, justamente porque se o Bitcoin te dá esse sinal histórico aqui, você tem que, pelo menos é o que eu vou fazer, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, mas eu nem sei que eu vou vender aqui para conseguir comprar Bitcoin se ele der esse sinal histórico aqui pra gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, ativa a notificação. Ajuda muito o nosso trabalho. Mais uma vez, eu faço esse tipo de acompanhamento de longo prazo todos os dias no clube de membros.
E também, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, é apenas o que eu aplico para a minha vida e tento aqui mostrar para vocês, para clarear aí e vocês terem mais argumentos na tomada de decisão. Então, por hoje é isso, família. Por fim, não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.